9 horas já. Então, só para a gente poder situar o que a gente vai falar hoje. Até então, a gente viu toda a parte de manutenção, né? Nós começamos a explicar toda a questão de manutenção, vimos diversos tipos de equipamentos, vimos diversas formas de como operar dentro da manutenção de equipamentos aí no dia a dia. E um dos problemas mais comuns que acontece é como documentar, fazer uma documentação adequada do processo que foi realizado. Vou contar rapidamente um caso que aconteceu quando que a gente teve que usar o relatório técnico para poder responder, como que foi feito isso. Então, teve duas situações. A primeira situação, a IBM vendeu para o banco lá, se eu não me engano, foram 200 não, foram 70 servidores da marca X-Serie 360. Era um equipamento que no Brasil, na época que foi comprado, não tinha. Então o pessoal importou esses equipamentos e chegaram para nós. A Scopus, como é uma empresa que é responsável pela instalação dos equipamentos, fazer ele funcionar, a gente pegava os equipamentos e instalava lá no rack e colocava ele para rodar para o pessoal poder trabalhar. E aí, tudo bem. Só que dos 70 servidores que o banco comprou, 50 deram defeito. Aqui defeito que era? Dos mais diversos. A gente tinha memória que dava pau, placa que não funcionava, placa de rede que vinha como especificação no manual, a gente seguia o que estava no manual, e aí dava erro porque a placa não tinha aquele tipo de alimentação, e tudo isso impactava diretamente nos nossos resultados e impactava em todos os nossos processos. E a gente precisava documentar tudo que dava defeito nessa máquina. Por quê? Primeiro porque não foi um investimento baixo, né? O banco investiu muito nessa. E aí isso trazia para... A gente fala que a ferramenta está com defeito, quando ligava para a IBM, que era o fabricante, a IBM falava que a culpa era nossa. A culpa é do técnico que estava mexendo. Até que um belo dia, aí os técnicos para poder dar um treinamento para a equipe que dava atendimento para esse equipamento. Bom, quando o técnico chegou lá, e aí é uma questão de gestão nossa, né? O que acabava fazendo? Vai os meus técnicos mais experientes, que faziam mais atendimento no dia a dia, para fazer aquele treinamento. Bom, o técnico chegou lá para fazer o treinamento de acordo com o manual, seguindo o manual, e os dois técnicos, olha, isso não funciona por isso, isso, isso. Isso não funciona por isso, isso e aquilo. Os técnicos tinham na ponta da língua o problema que dava, qual que era a solução que eles adotavam, o que eles tinham que fazer. E no final das contas, o curso que era da IBM para os caras da Scopus virou mais uma discussão sobre defeitos. E ficou claro lá que o pessoal não sabia do que estava falando, porque também não conhecia o equipamento. Mas tudo bem. E aí chegaram pra gente, Alexandre, a gente precisa de um documento mostrando tudo que vocês fizeram, tudo que vocês realizaram aí dentro de manutenção nas ferramentas, para a gente poder analisar, porque é um problema que está acontecendo, a gente precisa passar para a parte de projetos da IBM. Tá bom. Dentro disso eu precisava montar um relatório com cada situação. Só que a gente tinha criado um procedimento que era criar uma planilha, número de série do equipamento, defeito apresentado, atividades realizadas e aí a solução encontrada. Então a gente tinha criado essa planilha, então ficava fácil de eu chegar lá, qual que é o número de série, tal, foi feito isso, já foi feito isso, já foi feito aquilo, tá aqui a solução. Então a gente conseguia montar em cima disso tudo, só que eu não fiz um relatório seguindo a norma do padrão. Ali eu fiz um relatório mais adequado para a necessidade da empresa, necessidade do banco como um todo, né? Porque o banco chegava para a gente, quantas máquinas deram defeito? Eu sei que tinha 50, por quê? Porque dentro do meu levantamento eu levantava o número de série, eu levantava o modelo, levantava todas as informações e aí o defeito que eu apresentava. Então eu sabia, por exemplo, que 20% dos problemas estava relacionado com placa de rede, 40% dos problemas estava relacionado com memória. Então a gente conseguia levantar isso muito rápido e nesse ponto o banco ficava muito mais atento com relação às informações que a gente passava. Bom dia, Marlon, tudo bem? E aí o que acaba acontecendo? Bom, esse era um jeito, não fiz o relatório da maneira como vocês vão ver aqui, mas eu tinha documentado o que cada técnico fazia, como que os técnicos agiam em cada etapa. Depois a gente falou, legal. Em 2015,
eu fui nomeado como perito para fazer a relação de uma empresa entre a AES Eletropaulo e o governo do estado de São Paulo. E aí o que acabava acontecendo? Eu tinha que responder para o juiz e para os peritos técnicos dos dois interessados lá as perguntas que eles tinham feito para a gente. Bom, geralmente eu respondo, a pergunta é te encaminhando para um sim ou não, e depois você tem que justificar. E essa justificativa é uma justificativa técnica, não pode ser um eu acho que, né? Eu tenho que estar embasado no referencial técnico de todas as informações. E aí eu já tinha que fazer um relatório mais aprimorado, mais detalhado daquela informação. Então eu fiz isso para a AES Eletropaulo e a Siemens, a Tokyo Marine e a AES Eletropaulo, que estavam brigando lá para pagar pagar indenização para a empresa, e era um outro processo. E fiz isso também para a Siemens e os Correios. E nesse processo, a documentação técnica é um relatório daquilo que você está fazendo. Então, você vai colocar em todo documento, você precisa montar esse relatório. Alexandre, mas por que existe um padrão para isso? Por que existe um padrão para a documentação técnica? Porque quando a gente for olhar o documento, fica muito mais rápido identificar as partes que eu estou interessado. Então, por exemplo, eu vou passar aqui pela norma de documentação técnica, e aí a gente vai ver algumas informações. Então, a apresentação. Então, o que a gente tem lá de parte externa? A capa e a lombada. O que tem que ter na capa? Nome da instituição, aqui pode ser a instituição de ensino, o nome da está realizando o trabalho. Voltou para vocês? Voltou. Não, foi eu que parei aqui porque eu vi que tinha travado. Então, o que tem que ter na capa? O nome da instituição, a fase do projeto, por exemplo, é um projeto conceitual, é um projeto preliminar, é um projeto final. O título, o nome do projeto, o nome do processo que vocês vão fazer. Subtítulo, se houver, então, por exemplo, manutenção da cabine primária. No nosso caso lá, a gente tinha nomes para cabine primária por prédio, né? Então, cabine primária do prédio azul, cabine primária do prédio novo, cabine primária do prédio da gráfica, e aí vai. Então você dá o nome, e aí eu poderia colocar lá o subtítulo se tivesse. Qual que é o local? Geralmente a gente trabalhava lá, São Paulo, Osasco, Santo André, SP, e o ano que foi realizado aquele documento. Então, com base nisso, a gente coloca todas as informações na capa. Ah, mas e o formato dessa apresentação? Então, não tem nada que diz para mim que tem que ser centralizado, que é o... Então, se eu tivesse, por exemplo, foi criada uma nova cabine, por exemplo, o CTI. O CTI, na época que eu estava lá, foi construído inteiro do zero. Então, ele foi criado uma cabine para ele, a gente tinha a documentação da cabine, então criava-se um outro documento para poder adicionar o prédio, colocava todas as plantas, todas as informações relacionadas àquele prédio, e a partir dali eu passava isso para a empresa que fazia a preventiva, e eu levantava, olha, agora nós temos, além das cabines anteriores, mais uma cabine que a gente tem que fazer a manutenção. Então eu ia adicionando isso ao longo do documento. Então criou um prédio novo, eu tenho uma cabine nova, ou é um cliente novo que a gente está atendendo, eu tenho lá eu criava lá no meu caso uma outra pasta e o documento que eu ia fazer a manutenção preventiva dele. Beleza, Davi? Então, a norma, ela não fala quais são as informações que a capa, como que tem que ser esse formato. Quem vai definir isso é a empresa. E aqui tem uma coisa muito legal de tratar. A identidade visual da empresa é vista em todo o trabalho. Então o logo da empresa vai estar em um determinado ponto, e isso você vê em todos os documentos da empresa. Se o título vai ser centralizado, se vai ser alinhado à direita, vai ser alinhado à esquerda. Quem define isso é a empresa. A empresa vai definir a melhor forma de apresentar os resultados para o cliente. Lógico que geralmente a gente adota a parte centralizada, que é mais prático de trabalhar. Então aqui vamos para o exemplo de capa, só para vocês entenderem. Então, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, blá blá blá.
Quem que foi o autor do texto? Deixa eu clicar na setinha aqui para poder achar. Quem que foi o autor do meu texto? Qual que é o nome do relatório? E aqui o título e subtítulo da ferramenta. A data, a cidade que foi o local dele, né? E o ano de publicação. Então, essas informações têm que estar na capa. Alexandre, precisa, todo trabalho tem que ter uma capa, porque eu preciso saber de quem que fez ele. Já a lombada, quando a gente faz monta em capa dura, ou então, eu, por exemplo, costumo trabalhar muito com pasta, quando eu vou fazer alguns documentos, eu trabalho com pasta, porque o cliente primeiro que é fácil de atualizar e dá velocidade, e na hora que o cara vê a pasta chegando para ele, ele fala, nossa, dá uma outra, aí é uma questão mais, mostra um cuidado maior com o trabalho com o cliente, né? Então o cara fica mais empolgado. Só que o que acontece? Eu coloco isso em pasta, e na pasta eu tenho que colocar a lombada que vai ter ali o nome do autor, a informação, o título do trabalho, quem que é o cliente, no meu caso eu coloco sempre quem é o cliente, para a gente poder, para que no conjunto de estantes lá dele, ele consiga visualizar, bater o olho e já achar o trabalho que foi feito para ele. Então essa lombada é o que seria da capa dura a parte de trás do livro ali, que a gente consegue ver na biblioteca, né? Então eu vou pegar um livro aqui para vocês, vou abrir minha câmera rapidinho. Pode ser que trave, mas aí é uma... Olha lá, falei que podia ser que travasse. Então olha só, isso aqui seria a lombada. Então tem lá o autor, tem o título do trabalho e todas as informações aqui atrás. Então percebam que essas informações acabam sendo muito mais prática, muito mais simples de trabalhar no dia a dia. Ela fica muito melhor para a gente trabalhar no dia a dia. Isso facilita o nosso trabalho, facilita as soluções que nós temos ao longo do tempo. Aí dentro da parte interna do nosso trabalho, a gente vai ter os elementos textuais. Folha de rosto. Folha de rosto contém as informações da capa, continua tendo as informações da capa, só que eu ainda tenho algumas outras informações que dá para colocar, que dá para adicionar. A errata é um elemento opcional. Vamos supor que você fez todo o documento e na hora que você foi imprimir, você percebeu, nossa, eu errei esse texto aqui. Isso aqui está errado, eu tenho que corrigir. Em vez de você reescrever tudo, o que você faz? Monta uma errata e anexa a errata no trabalho para poder apresentar. Deixa eu pegar só uma pasta aqui para vocês verem como que eu falo das pastas para vocês. Só um minutinho. Essa pasta aqui eu ainda não fiz a lombada dela porque eu estou terminando o documento. Então, para o cliente, quando ele recebe o documento, ele recebe dessa forma. Então, acaba acontecendo. Ele vai visualizar a pasta, todas as informações, e aquilo que eu preciso adicionar, então aqui o registro dele. Então, tudo aquilo que eu preciso relacionar para eles, a gente vai adicionando a informação para o cliente. Em treinamentos, por exemplo, quando a gente vai dar treinamentos, a gente faz a mesma coisa. Acaba trabalhando da mesma forma. Então isso ajuda bastante no nosso dia a dia, acaba dando uma referência boa para o cliente recebe essa informação. Hoje com a questão do digital, eu gosto muito de trabalhar com as ferramentas digitais, então trabalhar com o Google Drive para ele poder fazer acessos rápidos e ler o relatório. Eu dar o acesso para ele visualizar antes de eu terminar o relatório, ajuda bastante. No caso de perícia, não pode fazer isso, então na perícia você monta e você processa lá, entrega lá para o fórum lá para como que você vai fazer. Mas tudo isso pode ser feito, você pode fazer. Alexandre, eu posso trabalhar como perito? No caso da perícia, pode ser que você não seja nomeado perito por causa da formação. Isso pode acontecer, mas você pode ser o perito técnico. Então imagina a seguinte situação. Eu sou engenheiro de controle de automação e aí eu sou chamado para fazer uma perícia na área da engenharia civil. Eu não tenho qualificação técnica para isso. Eu posso fazer o quê? Eu posso ser nomeado, aceitar a nomeação
e chamar um perito que vai ser o meu assistente técnico. Esse cara é o cara que domina a parte de construção, tem conhecimento mais apurado dessas partes, e aí ele consegue documentar melhor a informação, e aí eu só vou fazer a parte de responder os quesitos de acordo com o que está sendo perguntado, de acordo com o que define a norma. Então, no final das contas, o responsável pela perícia continua sendo o Alexandre, só que para o Alexandre fazer a perícia, por ele não ter a competência técnica para isso, eu chamei um outro cara que é um perito técnico, que vai fazer a parte de assistência técnica, ele vai me dar o suporte técnico. Eu já trabalhei nessa situação, por exemplo, o perito era engenheiro civil, aí o equipamento que ele foi chamado para fazer a perícia era equipamento de automação. Alexandre, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência, preciso de alguém que domine esse assunto para poder escrever para mim. E a gente, ele coloca lá nos honorários dele o valor da assistência técnica, tudo isso numa boa. E como que a gente recebe? A gente acaba trabalhando por hora, né? Então eu faço esse documento aqui, eu vou gastar para responder esses quesitos que você está me perguntando, 8 horas, 12 horas. Alexandre, o valor por hora é de R$100. Então você já tem lá mais ou menos o valor que você vai receber. Isso, em algumas empresas, isso é tabelado, que ajuda bastante, né? Então, por ser tabelado, você tem como você chegar lá e falar, estou seguindo a tabela do IBAP São Paulo, estou seguindo a tabela do IBAP Santa Catarina, e aí vai. Então isso traz informações e a gente consegue trabalhar e fica mais de uma forma mais homogênea, né? Todo mundo acaba cobrando o mesmo preço para não ficar muito fora da realidade. Agradecimentos. Agradecimento é opcional. Num trabalho acadêmico, num trabalho onde que você vai fazer para a escola, então no trabalho de conclusão, por exemplo, você coloca agradecimento à família, agradecimento ao orientador, às pessoas que participaram de todo o trabalho de vocês. E aí a gente fala, olha, é bom vocês colocarem para a gente poder discutir, poder falar de diversos assuntos ao longo do período. Quando a gente vai falar em resumo da língua vernácula, o resumo da língua vernácula é como se fosse é um resumo de todo o trabalho. Então, o que trata o trabalho? Então, no caso de manutenção, processo de manutenção da empresa XYZ, da cabine primária, do no-break, do estabilizador, ali dentro do equipamento. Plano de manutenção preventiva, plano de manutenção corretiva. E aí eu recomendo que faça em pasta, porque você vai ter que colocar em cada período lá as manutenções realizadas. E aí pensem sempre, você não faz uma vez só o trabalho, então você vai acabar fazendo várias vezes, esse trabalho vai acabar crescendo ao longo do tempo. Então esse resumo, ele vai trazer lá o que é, o que vocês pretendem fazer, qual é a metodologia que vai ser usada. Depois disso, pensei em tudo isso, agora vamos para a próxima etapa. Quais são os resultados que foram obtidos e quais conclusões vocês chegaram. Então no resumo você já traz o ponta a ponta aí, rapidamente, num parágrafo só, até 600 linhas lá para você poder fazer, 600 caracteres, o resumo todo aquele trabalho. Aí a gente fala que o resumo é aquilo que vai chamar a atenção das pessoas para ler o trabalho como um todo. Então você chama a atenção dele com base no resumo e aí ele vai decidir se lê ou não. Então esse é o objetivo do resumo. É obrigatório na língua vernácula, então, o seu idioma é português, você tem que ter o resumo em português, e muitas instituições, muitas empresas exigem que tenha o resumo na língua inglesa, né? Por quê? Porque é um idioma universal e aí todo mundo acaba utilizando ele com bastante frequência, aí fica mais fácil de trabalhar. Lista de ilustrações. Aqui ele vem como opcional, a gente fala que é opcional até 6 ilustrações. Por exemplo, tenho 6 figuras lá, eu posso colocar ou não tem problema. Eu posso colocar a lista de ilustrações ou não. Mas em geral, a partir da sétima, ou a partir da sexta, é obrigatória. Por quê? Porque quando você vai analisar, vai ler o documento, vai fazer uma avaliação, você já anota lá qual que é a figura que tem que passar por correção, qual é o tipo de correção dela. Então isso ajuda bastante vocês a poderem trabalhar e identificar os problemas que acontecem, até mesmo na errata. A hora que vai montar a errata, a ilustração número 45 está errada, substituir pela ilustração X, ou a nomenclatura da ilustração está errada, substituir pela ilustração Y.
Então isso acaba agilizando e fica mais fácil de você apresentar os problemas que vocês estão encontrando. Lista de abreviaturas e siglas é opcional também, mas aí, novamente, por exemplo, a gente faz isso muito em projeto. IAB é a corrente entre A e B, IBA é a corrente entre D e A. Essas informações, no texto, a gente sabe, antes de colocar a sigla, a gente explica e coloca. Mas essas informações têm que estar claras para o usuário. E na hora que ele está lendo, dependendo do ponto que ele prestou atenção na sigla, pode acontecer dele não lembrar o que ele leu lá atrás. Então, às vezes é melhor ele voltar e falar qual que é a característica da abreviatura ou da sigla que está sendo usada. Lista de símbolos, mesma coisa. E o sumário é obrigatório. O sumário seria do nosso documento. Bom, o que eu gosto de fazer? O Word é a ferramenta mais fácil de trabalhar com isso. É a ferramenta mais simples da gente trabalhar com esse tipo de documentação. Então, quando a gente vai trabalhar com o Word, lá a gente tem a opção de adicionar os sumários, fazer o índice lá para eles. Onde que fica isso? Deixa eu só pegar um documento novo aqui. Então, se você for aqui em referências, lá no documento do Word, você pode criar um sumário rapidamente e ele é bem prático de você fazer isso. Então, essas vantagens a gente já tem. Eu vou compartilhar com vocês minha tela, só para vocês poderem visualizar. Para de compartilhar aqui. Compartilhar minha tela no documento, cabeção. Então, tá aqui. Então, aqui você poderia colocar lá o título centralizado, descentralizado, vocês escolheriam a melhor forma de trabalhar. Se você vier aqui, ó, referências, na guia referências, você tem a opção de sumários. Esperar daqui a pouquinho o Word responde. E aí no sumário você tem lá, qual que é o tipo de sumário que você vai criar? Sumário automático 2, sumário e outro tipo de sumário para vocês colocarem. Como que a gente faz isso? Clicou em sumário, ele vai pegar os títulos que a gente vai colocando ao longo do texto. Então, por exemplo, eu vou começar a colocar aqui, teste 1. Isso aqui refere-se a um título. Então, se ele é um título, eu vou adicionar o texto no nível 1, por exemplo. Depois, criei lá, teste 1.2. Então, é referente ao teste 1, mas aí eu criei um subtítulo para ele. Esse texto aqui, eu posso adicionar o texto ao nível 2. E aí ele cria lá o nível 2 para mim. Posso criar o texto lá de novo, blá, 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 e aí vai, e assim por diante. Quando eu clicar aqui no meu sumário, cliquei aqui no sumário, eu tenho a opção de... Lógico, não, tudo não entra aqui, por isso que eu subir. Se eu clicar aqui com o botão direito em cima do meu sumário, que na verdade não foi, porque eu não subi até o final. Aqui. Eu tenho esse botão aqui, atualizar sumário. Quando eu clico nele, numa tabela de conteúdo para atualizar, dá OK lá. Então agora quando eu clicar aqui, ó, ele já criou lá para mim o teste 1 e o teste 1.2, seguindo a ordem que eu solicitei. Ainda em referências, você pode inserir índice de ilustrações. Para você inserir o índice de ilustrações, cada figura você tem que vir aqui inserir legenda, nome da figura, blá 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 blá, e aí você coloca. No inserir legenda, você pode adicionar figura, aí vem abaixo do item relacionado, tabela, vem acima do item relacionado, e equação, que também vem acima do item relacionado. Eu posso modificar esse tipo de informação criando um novo rótulo. Por exemplo, em vez de equação, colocar o EQ ponto. Aí eu falo, olha, em vez de você colocar acima, você vai colocar à direita do item. Então vocês podem criar diversas formas para que isso fique mais prático. O tipo de numeração também você pode modificar. 1, 2 e 3, e aí vai. Então, qual que é a grande... Então, quando você está trabalhando com o Word, fica mais fácil de operar. Bom dia, Félix.
Quando você está operando com o Word, ele fica mais simples de vocês operarem, né? E aí ele fica mais prático para vocês. À medida que vocês vão usando, vai ficando cada vez mais prático. E aí o que eu recomendo? Crie um modelo, pessoal. Crie um modelo, pode ser um modelo seu. Alexandre, eu estou trabalhando numa empresa. Como que eu vou criar esse modelo? Logo da empresa. Eu quero fazer centralizado o nome da referência e por aí vai. Existe uma outra função, e agora eu vou para compartilhar, que é muito comum hoje, com essas mudanças que a gente tem em relação ao mercado de trabalho, existe a questão do seu portfólio profissional. O que é isso? Como que eu mostro tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu desenvolvi? Por quê? Porque enquanto você está na empresa, beleza, você está ali, o cara sabe o que você está fazendo, você documenta seguindo as orientações da empresa. Sair da empresa, como que eu mostro todo o trabalho que eu fiz? Como que eu mostro todas as informações, toda a sequência de atividades que eu realizei? E isso é um desafio, porque não é uma prática nossa, a gente não está habituado a fazer isso, a gente realiza a atividade. Agora, documentar para a gente como um portfólio, dificilmente a gente faz. E aí isso é uma coisa que é importante que vocês façam, para vocês poderem ir agregando valor no trabalho de vocês e vir até mesmo um diferencial. Porque você pode ir com o portfólio lá, com a sua pastinha, com os trabalhos que você realizou, e lá você vai mostrar como que você montou um quadro, aquele quadro, qual que é a história dele, qual que foi o objetivo daquela manutenção, o que você fez daquele quadro, como estava o antes e o depois. E isso na manutenção dá uma visibilidade muito grande na reforma, e agora está desse jeito. Então eu fiz dessa forma e hoje eu fiz assim. Tem no processo da Scopus a gente trabalhou muito com o TI Melhorias. TI Melhorias a gente ia na agência, olhava tudo que estava errado na agência e arrumava fiação, organizava cabos, organizava todo o rack. Eu adorava chegar lá e tirar foto do rack, aquele rack zoneado. No final de semana, numa semana o rack estava todo zoado lá na segunda-feira, e na outra segunda-feira, quando passava pela parte de melhorias, eu tirava a foto do rack e o rack zeradinho. Todos os cabos organizados, os patch panel, tudo, o cabo passando pelos lugares certos. Dava uma outra visão para a organização do rack. A sala de equipamentos ficava limpa e a gente trazia isso para dentro do SimQuest, então ficava melhor ainda, porque os caras olhavam aqui e falavam, processo de limpeza, organização, cada coisa em seu lugar, mostrava tudo e o cara, nossa, agora a gente entende por que vocês vêm para fazer isso, agora a gente entende por que tem chamado para o técnico vir aqui com o chamado e não chamar o cara que está lá que não tem o contrato com a empresa para poder fazer da maneira adequada. Então, com isso, os caras começaram a perceber uma série de outras qualidades com um trabalho que era feito só para organização. E a gente mostrava isso numa pasta, o trabalho que vai ser feito. O objetivo, a gente pegava uma agência que já tinha passado, por exemplo, nosso objetivo é pegar a agência que estava desse jeito, todo bagunçado, e trazer para isso aqui. Então a gente tinha informação da foto do antes, foto do depois, de cada ponto, o mesmo ponto a gente tirava a foto, para garantir o resultado para a empresa. Não teria sentido fazer isso se o cara não visse vantagem na mudança. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma agência aqui em Mauá e o técnico chegou para mim, Alexandre, tem um cabo aqui que sai do lado e vem para lugar nenhum. Ninguém sabia o que era aquele cabo. Perguntando pro gerente, não fazia ideia. Alexandre, o que faz? Arranca. Não tá servindo para nada, arranca fora. Era a fibra de comunicação da agência. E não tinha identificação, não tinha nada. Na hora que eu falei, arranca, não, eu passo a tesoura, eu acho melhor você puxar, não passa a tesoura não. Aí ele, tá bom. Foi lá, tirou o cabo, a hora que tirou o cabo, acharam em qual rack que tava, Alexandre, é a fibra da agência. A agência ficou conectada na comunicação cabeada lá pela LP de dados 2 dias. Por quê? Porque ele teve que repassar todo o cabo de novo para poder fazer a identificação e chegar no lugar de novo onde estava correto e migrar aquele rack que não deveria estar lá na posição que estava para a posição certa, que era a sala de equipamentos. Então, mas isso só aconteceu porque a gente foi lá mexer e viu um cabo que não tinha função ali. Quando que a gente vai usar esse relatório? Pessoal, esse tipo de relatório tem 2 funcionalidades. Primeiro,
agregar valor no trabalho de vocês. Alexandre, mas é cansativo fazer isso, é. E aí eu vou te dizer que você não vai fazer no seu horário de trabalho, provavelmente você vai fazer depois. Segundo, trazer a informação de uma maneira clara e não só com jargão técnico, que só a gente entenda. A gente precisa que as outras pessoas também compreendam isso e consigam entender o que a gente está falando ali no dia a dia. Então, elementos textuais. Então, a gente falou do pré-textual, que tem antes do texto. Agora a gente vai falar do textual. A introdução é uma breve introdução sobre a ferramenta, sobre o procedimento. Nesse caso, a gente vai falar muito sobre o local que vai ser feito, as condições que está sendo realizada, as características que são encontradas no ambiente. Tudo isso são informações que a gente traz na introdução. O desenvolvimento. Como que foi o processo de desenvolvimento da manutenção, quais são os relatórios que foram apresentados, quais são os resultados, os tipos de medidas que serão realizados, quais normas eu irei seguir. Por exemplo, vou fazer uma manutenção em baixa tensão. Não adianta falar que eu vou usar 14.089, acho que é 14.039, desculpa, e falando que eu vou usar essa norma, se essa norma é para média. Eu tenho que trabalhar com a 5410, que é para baixa tensão. Quais são os procedimentos de segurança que eu vou adotar? Em eletrotécnica, eu tenho que seguir a NR10. Então, toda a norma regulamentadora 10 tem que estar ali. Então, aquele procedimento de identificação, segurança, EPI, essas informações, EPC, os equipamentos de proteção coletiva, essas informações têm que estar documentadas na parte de desenvolvimento de vocês. E as considerações finais. Considerações finais são as equipamento em manutenção adequada, o equipamento com vida útil de 2 anos, equipamento com vida útil de 3 meses, necessária substituição de equipamento para atualização, e aí do processo que vocês vão adotar. Então, todos esses tipos de informações são importantes e dentro das considerações finais, você justifica as conclusões que você chegou com base no resultado que você teve. Depois disso, nos elementos pontuais, ali eu vou colocar as informações que vão complementar aquela análise que eu fiz. Por exemplo, referências. Eu usei o inversor de frequência, o manual da VEG, do inversor de frequência FW10. Então eu posso colocar isso como uma referência. Manual da VEG, CFW10, que foi fabricante VEG, né, quem criou foi a VEG, dá uma edição deles, qual que é a edição, qual que é a versão que ele está do equipamento, e a data que ele foi utilizado e onde que eu consegui esse manual, onde que eu consegui esse material. Muitas coisas a gente consegue no site, então você tem que colocar lá. O site é a data que você fez esse acesso, a data que você recebeu essa informação. O glossário. O glossário são as informações, por exemplo, a tensão alternada. Eu posso criar um glossário lá explicando que tensão alternada é a tensão que tem variação ao longo do tempo. Eu posso colocar uma definição para tensão alternada. Alexandre, é obrigatório? Não. O glossário ele é opcional. Dependendo muito do tipo de trabalho, você pode colocar ali para a pessoa poder identificar. Apêndice. Geralmente a gente usa o apêndice quando nós criamos alguma coisa e que não faz muito sentido estar ali no trabalho, no texto corrido, né? No texto que a pessoa está lendo. Então, por exemplo, memorial de cálculo para definição do resistor XPTO. Ou memorial de cálculo para correção do fator de potência do circuito do motor do equipamento X. Não faz sentido eu colocar esse memorial de cálculo ao longo do trabalho. Por quê? Muitas vezes a pessoa que está lendo não é técnica, ela vai pular essas páginas, não vai entender o que está sendo feito, para ela não vai fazer sentido nenhum. Então o que você faz? Quem é o técnico que está lendo, que pode, porventura, querer saber como chegou no resultado, você pode colocar ali o memorial de cálculo para chegar no resultado do capacitor para a correção do fator de potência, está no apêndice A desse documento. Então, o apêndice vai receber todo o memorial de cálculo que você colocou. Ele não vai ficar no trabalho, ele vai consultar se ele tiver interesse lá no apêndice, com a hora que ele
visualizar. E o anexo? Qual que é a diferença entre apêndice e o anexo? O apêndice você criou, você fez. O anexo são informações relevantes ao trabalho. Por exemplo, uma parte do manual que foi usada para correção. Eu posso usar isso como um anexo. Quem que criou? Foi a VEG que criou. E eu pego esse anexo e coloco dentro do meu trabalho como anexo A. Então, a etapa de análise de programação do inversor de frequência utilizada nesse procedimento é apresentada no anexo A da VEG, do manual de configuração do inversor de frequência FW10, por exemplo. Então eu posso pegar isso e colocar como anexo. Por quê? Eu vou poupar o trabalho da pessoa que está lendo em ir buscar o manual lá de programação. Então eu poupo esse trabalho para ele e ele já olha no meu trabalho mesmo o manual que foi utilizado. Bom, vou pegar um exemplo agora que vocês viram o ministro da Educação que foi indicado e saiu, não assumiu o cargo lá. Ficaram sabendo? Ou não? Então, qual foi o grande problema? Eu tenho doutorado em... Aí chegou lá a faculdade e falou, não, ó, ele não defendeu a tese ainda, não tem o doutorado. Não foi aprovado. Depois, qual foi? Aí o mestrado dele colocaram um monte de informação lá, eles pegaram lá no mestrado, um monte de informação que foi pego de um relatório técnico e ele não referenciou. Então, esse é o grande desafio hoje. Eu até travei aqui agora. Mas o que acaba acontecendo? Essas informações que ele não colocou, que ele tirou a informação de relatório técnico, é considerada plágio. E plágio é um crime é considerado crime aqui no Brasil. Então a gente precisa colocar as referências, porque a gente dá crédito para quem realmente fez o documento, para quem realmente produziu aquele documento, e a gente está utilizando isso como uma ferramenta. Então percebam que trazer isso como... e aí traz credibilidade para o seu trabalho. Quanto mais credibilidade você trouxer... Por exemplo, se eu pegar uma referência e colocar hoje uma referência do Wikipedia, muitas pessoas vão falar, olha, a Wikipedia não é uma referência boa. Por quê? Qualquer um pode escrever qualquer informação sobre aquele assunto. Alexandre, mas tem um grupo de pessoas que valida aquela informação, que corrige. Tem, mas vamos supor que você pegou no dia que a pessoa não corrigiu. Isso tudo impacta no trabalho, isso tudo impacta nas soluções no nosso dia a dia. Então percebam que ao longo do tempo vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicado, porque hoje na rede a gente acha todas as informações possíveis. Não é difícil. Eu estou com dúvida em como que eu calculo o fator de potência. Digita lá no Google, fator de potência, vai achar documento. Fator de potência pelo vatímetro, fator de potência pelo método do triângulo, fator de potência pelo XYZ, você vai achar. Porque hoje a informação está mais simples. Está mais fácil de encontrar essas informações no dia a dia. Qual que é o desafio? Legal, achei a informação. Essa informação é confiável ou não? Essa informação é válida ou não? Como que eu vou descobrir isso? Então aí eu tenho que ir na fonte, tenho que considerar a fonte. Vou pegar um exemplo muito comum. Muitas vezes a gente pega textos que são traduzidos de um idioma para outro. E dependendo da forma como é feita a tradução, o jeito que foi feita a tradução e a hora que você vai ler o texto na língua que ele foi documentado, a forma como foi escrita é completamente diferente da forma como foi passada para o idioma, para a tradução. E às vezes esse trabalho dá muito mais dor de cabeça de fazer do que pegar lá o documento e jogar na rede. Outro exemplo. Esses dias eu estava lendo um documento e era uma resolução de um exercício. Então, muitas escolas pegam esse exercício para dar como exemplo, e eu fui ler o exercício e fui fazer. Na hora que eu fui fazer, eu falei, nossa, mas que estranho. A pergunta que foi feita foi essa,
Só que nesse problema aqui, onde a maioria pegou e fez o Ctrl+C, Ctrl+V, ele está respondendo outra coisa. Aí eu fui ler o problema que o cara que tinha feito lá o Ctrl+C, Ctrl+V tinha escrito, então ele tinha modificado o problema. A modificação dele, ele resolveu o problema dele da maneira certa, beleza? Só que as pessoas, o início do texto é igual ao do problema do livro. E aí as pessoas pegaram o problema do livro e resolveram do jeito que esse cara fez. Qual que era o problema? Ele inverteu a pergunta, e nessa inversão de pergunta, as pessoas copiavam a resposta dele, trazia como a resposta certa para o livro, e no livro não batia, e a resposta estava errada, porque o livro perguntava exatamente o contrário do que a gente estava informando. E aí a gente pegou lá o erro, falou, ó, justifica, corrige por aqui e tá corrigido, beleza. Mas quantas pessoas não erraram a resolução por causa dessa informação errada? Quantas pessoas não chegaram lá, olha, tá aqui a resposta do exercício, vou fazer igual. Por causa disso. Então, esses problemas vão trazendo dificuldades ao longo do tempo. E aí tem que parar, sentar, pensar na resolução, resolver o problema para poder chegar no resultado. Então, dar crédito a quem te deu a informação, dar crédito para quem trouxe essa informação para você é importante. Quanto mais crédito você trouxer, melhor para a sua empresa, melhor para o seu trabalho. Ele vai ter ele tem ainda uma outra vantagem, né? Porque você tá pegando informação de fontes confiáveis, né? Então, por exemplo, você não pegou lá no Wikipedia, foi pegar no autor XYZ que fez o trabalho. Você foi pegar num artigo YZ que foi apresentado num congresso, e tudo isso vai trazendo mais peso para o seu trabalho, vai trazendo mais peso, vai trazendo a gente chama de autoridade para esse trabalho. Por quê? Porque não é só o achismo do Alexandre agora. Pera aí, o Alexandre foi justificar o trabalho dele com base no IEC. Ah, legal, então ele segue alguma norma para poder fazer isso. Ele foi justificar o trabalho dele com base na Organização Nacional de Serviço de Eletricidade. Ele foi buscar isso na ANEEL. Então tudo isso vai trazendo ferramentas e vai dando base para o trabalho. Por exemplo, vocês trabalham numa empresa. Davi, qual empresa você trabalha? Ó, Estamparia Salete. Se o Davi chegasse se um vendedor chegasse lá numa empresa que já é cliente da Estamparia Salete, e aí ele chegasse na empresa lá, o vendedor falasse, oi, eu sou o Davi. O dono da empresa fala, beleza, Davi, e aí, o que você precisa? O atendimento já não é tão legal. Agora, o Davi chega lá e fala, oi, eu sou o Davi da Estamparia Salete. Não vem só o Davi mais. Se o cara já é cliente da estamparia, ele já vem com o quê? Olha, Davi que trabalha na Estamparia Salete. Então já tem um relacionamento. O atendimento já muda. Já vem com o sobrenome. É a mesma coisa que a gente fala, olha, eu sou o Alexandre. Ah, beleza, o Alexandre. Ah, eu sou o Alexandre, professor da Inácio. Então aquilo que eu faço, aquilo que eu trago como orientação, já vem trazendo uma base maior para a pessoa poder saber o que ele faz. Isso já muda, você sai daquela coisa do Alexandre professor, por exemplo. Não, Alexandre professor da Inácio. Então ele já muda a caixinha, né? A gente fala, tem que mudar a caixinha, não pode ficar no geralzão. Tá ok? Bom, dentro da folha de rosto, aqui a gente vai colocar as informações que são relevantes na folha de rosto. Então a fonte, tamanho 12, espaço simples entre linhas, não tem numeração, tá? Então aqui tem que tomar cuidado que a gente não numera essa folha. E aqui, ó, tirei o nome da instituição, deixa eu colocar a setinha de novo. Tirei o nome da instituição, o nome do trabalho, o título, subtítulo se tiver, e aí uma breve descrição do que ele faz, do que ele é, do que é esse assunto. Tá ok? Local e ano. Mesma coisa em todo o relatório. Não é o intuito de ninguém querer ler, porque
O que o pessoal fazia antes? Eu quero rechear meu trabalho. O que eu faço para deixar ele maior? Aumenta a fonte. Então, para não correr esse risco, ele trabalha com a fonte 12. A errata é um elemento opcional, foi aquilo que eu falei. Pode ser que você cometa um erro no seu documento. Então aqui você vai indicar qual que é a folha que está com erro, qual que é a linha. Aqui no caso, 11 Curuz 2010, aqui no caso ele colocou Curuz et al. 2010. O que é esse et al, né? Além do Curuz, além do autor Curuz, teve mais autores que escreveram com ele. Geralmente em relatório técnico tem muito isso, muita gente escreveu. E aí pra gente falar, olha, o responsável técnico pela obra é o Curuz. Mas teve mais gente que escreveu, então foi o Curuz e os outros que fizeram essa inscrição. Então a gente usa essa nomenclatura. Folha de aprovação. No relatório técnico não tem uma folha de aprovação, mas pode ter a informação de quem aprovou aquele relatório, quem documentou aquele relatório, quem aceitou aquele relatório. Então, nome do autor, título e subtítulo, natureza do objetivo, data de aprovação. Então aqui é importante a gente ter essa informação da aprovação técnica. Por quê? Porque quando ocorrer algum problema, por exemplo, você aprovou o mestrado, que estava com plágio lá. Legal. Se eu coloco que eu aprovei o mestrado, eu vou considerar que eu fiz a avaliação daquele documento, fiz toda a avaliação que tem que ser feita e considerei aprovado. Aí que acaba acontecendo? Quando isso ocorre, o professor que aprovou, ele está confirmando o que o cara fez. Ele está confirmando que ele validou o que o cara fez. Então aí não é só mais você copiou lá. Não, eu copiei e ele falou que viu. Eu copiei e ele falou, não, tá tudo bem. Então isso já gera mais uma situação complicada para quem aprova os textos, para quem aprova artigo, quem aprova trabalho, aí vai. Então, como isso vai ficando mais difícil, vai ampliando, a responsabilidade aumenta, tá? Olha, eu estou me esforçando para isso. Aqui o contrato está por 1 ano, então daí eu tenho que esperar acabar o ano. Senão eu pago multa. Então eu convivo com ela por 1 ano e daqui a pouco eu morro. Aí complica, esse é o grande problema. Mas eu vou te falar, Davi, que melhoraram bastante, tá? De uns tempos já foi muito pior. Teve dia que não funcionava de jeito nenhum. Não, mas pode deixar. Acabando o ano do contrato termina em fevereiro, eu migro já para outra, porque realmente tá fogo e tá difícil. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, pensem sempre no relatório que você vai documentar, no relatório que você vai criar, pensando que a pessoa que vai ler não sabe nada. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque aí dá para facilitar o uso da informação, desde a pessoa que não conhece nada, então você tem que explicar algumas coisas, falar, mas isso é básico, o técnico que vai ler tem que saber. Tem que saber, mas vamos supor que não é um técnico que está lendo. Então a pessoa que não é técnica, que está lendo o documento, também precisa compreender o que está sendo feito. A gente brinca entrega para uma criança de 5 anos. Se ela lê, ela consegue traduzir o que você falou para a linguagem dela, mesmo que seja bem mais coloquial do que o técnico. Ela consegue. Então, seu documento está bem escrito. Lógico que você não vai dar para uma criança de 5 anos ler um relatório técnico, mas você tem que explicar de tal forma que a pessoa não soubesse nada e, lendo o seu trabalho, ela consiga entender. Por exemplo, meu relatório de manutenção, aí eu tenho 3 tipos: manutenção corretiva, preventiva e preditiva.
No meu relatório está lá, manutenção preventiva. Antes de eu falar da manutenção preventiva, eu preciso explicar quais são os tipos de manutenção. Então, eu vou falar o que é uma manutenção corretiva, vou falar o que é uma manutenção preventiva, vou explicar o que é uma manutenção preditiva, e aí sim, agora eu consigo entrar que eu fiz uma manutenção preventiva, essa manutenção preventiva seguiu essa metodologia, foi feito isso, foi feito essas medidas, os resultados são esses. Conclusão, manutenção preventiva foi feita de maneira adequada, foi seguindo a normatização XYZ, foi seguindo a norma regulamentadora NR10, e assim chegamos nesses resultados. O equipamento está com a manutenção preventiva em dia, pode ser que daqui a gente vai realizar a próxima manutenção daqui 6 meses, 1 ano, depende da sua periodicidade de manutenção preventiva. Cada um define a forma como vai trabalhar, cada um escolhe a forma como vai trabalhar. Aí você vai estar perguntando, a gente já ficou 3 semanas falando de manutenção e agora você vem com essa parte que tem que entregar relatório. Sim. Por incrível que pareça, a parte mais complicada é documentar. E documentar é o que traz mais, demonstra o maior cuidado com o seu trabalho. Você, lógico, vai fazer um trabalho de qualidade, vai fazer uma manutenção bem feita, vai estruturar muito bem a sequência que você vai fazer, mas se você não documenta o que foi feito, daqui 6 meses você chegar lá para a manutenção preventiva, o que foi feito aqui? Quais foram os resultados que tiveram? E o que geralmente acontece? Exatamente. A parte mais chata em si é isolar o defeito até chegar no componente. É o que dá mais trabalho. E aí você tendo isso documentado, você facilita os próximos que vêm. Isso é uma grande vantagem para quem está iniciando, você facilitar a vida deles. E depois você ainda cria você cria um legado para aquele trabalho. E é o que é mais interessante. Se você começa fazendo isso, se é você que começa fazendo isso, vira um procedimento. O pessoal que vem depois de você segue o mesmo procedimento. Você acaba educando as pessoas a fazer a mesma coisa. Então isso traz grandes vantagens para o seu dia a dia e isso é muito útil no seu dia a dia, tá bom? Então pensem sempre dessa forma. Hoje você está numa posição técnica. Eu não sei o que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas vamos supor que daqui 6 meses, daqui 1 ano, você assuma uma função de gestão. Você prefere que sua equipe já venha preparada para fazer uma manutenção mais apurada, mais rápida, ou você quer que eles aprendam todo o processo que você levou 1 ano, 6 meses para aprender? Exatamente. Se está em tudo documentado, isso é mais fácil para um técnico poder basear o que já foi feito. E realmente, isso, e além disso, facilita para você orientar a sua equipe. Por que a gente fez todo aquele negócio da IBM? Não foi uma questão do tipo, Alexandre, você está fazendo isso para ser chato com a IBM lá no final. Não. Porque o meu técnico precisava fazer o atendimento e geralmente eles precisavam saber o que já tinha sido feito. Então a gente tem uma planilha onde que colocava lá número de série, o que foi feito, o que deixou de ser feito. A hora que aparecia para mim um equipamento daquele tipo de servidor, eu já pegava o número de série, eu já buscava qualquer informação. Esse equipamento costuma apresentar esse defeito. E o pessoal tem feito isso e isso para resolver. Se for a mesma coisa, beleza. Senão a gente adiciona mais um defeito que apareceu agora e a data que foi apresentada. Então, para a minha equipe técnica, que eu tinha um SLA de 2 horas para atender, para resolver o problema, ficava muito mais prático. O cara chegava lá em meia hora, não, faz isso, já voltou para o ar. E ele já apontava lá, o equipamento já está no ar, eu garantia o meu SLA. Então percebe que
Era uma coisa chata, putz, meu, eu ficava. Terminava o dia do atendimento lá, ficava mais 1 hora só preenchendo a planilha com as informações que os técnicos passavam. Mas na hora de entregar isso para eles, dava um resultado muito maior no atendimento. Minha equipe de técnica atendia muito mais rápido esses servidores por causa dessas informações. E justamente aquilo que o pessoal da IBM vinha e falava, meu, não dá, vocês fizeram isso errado, aquilo outro, e a gente podia brigar com os caras e falar, meu, não, ó, você me vendeu 70 servidores, 50 dando mesmo defeito, como que a culpa é nossa? Então a gente usava isso ainda como argumento para bater nos caras, né? Porque de vez isso é uma coisa que vocês aprendem logo no início, né? Manutenção sempre apanha. Mas quando você tem informação, você pode usar o contrário também. Você pode dar umas porradas de vez em quando. Então, quanto mais rápido vocês melhorarem a documentação, ficar mais prático para o seu técnico, é muito melhor o dia a dia deles. É muito mais fácil o procedimento que eles vão adotar. E aí, de novo, eu não estou falando isso porque vocês só são técnicos. Eu estou falando isso porque eu sei que vocês assumem como técnicos e em pouco tempo vocês são orientados a assumir a gestão. E muitos técnicos que assumem a gestão ficam com medo de assumir essa parte, porque tem que lidar tem que conversar com as pessoas. É um outro aprendizado. Você tem que convencer as pessoas com outras informações e você tem que mostrar que você domina a parte técnica. E essa é a parte difícil quando a gente vai lidar com a parte de gestão. Como que eu lido com a parte técnica? Como que eu falo pro cara, meu, eu sei o que eu tô falando, eu fiz isso 12 anos da minha vida, eu sei o que eu tô falando. É o cara, mas não sabe nada, que não sei o que, não sei o que lá. E você fala, cara, faz assim que dá certo, faz assim que dá certo. E é o tempo inteiro. Você tem como. Antes de acabar a aula, vejo. Vejo sim, Davi. Então é o tempo inteiro nós explicando pro cara o porquê. O porquê que a gente está fazendo isso, por que nós realizamos essas atividades e mostrando todas as vezes a justificativa dele. Vou pegar aqui. Então, percebam que não tenham medo de assumir posições que vocês vão crescer daqui 6 meses, 1 ano, porque isso acontece. E aí geralmente a gente vai falar, não estou preparado para assumir. Na verdade, nós nunca estamos preparados para assumir. A gente vai aprendendo à medida que vai fazendo. E aí pensem sempre, facilitar a vida da sua equipe de manutenção, e aí a gente usa os documentos para isso. Deixa eu ver o exercício 6 e 7 aqui que são iguais. Compartilhar documento. É exercício, não é o nome do negócio. Exercício. Opa, passou. Posso, já vou mandar para você. Eu já vou mandar, Félix. Eu já vou liberar aqui para vocês fazerem o download. O modelo, eu vou liberar o documento da norma. O modelo, eu posso criar um modelo para vocês seguirem, para vocês poderem usar como referência. Aí eu crio, amanhã eu já libero para vocês em Word para vocês fazerem. O exercício 6 e 7. Cinco, 6. Isso. 100, 200, 150, 150, 50, 50. 100, 200. Pessoal, ignora o exercício 7. Pode pular ele e faz só o 6, tá? Sem problema. Tudo bem, pessoal? Pulem o exercício 7. Faz só o 6 porque realmente está igual. Tá a mesma coisa. Deixa eu compartilhar com vocês o arquivo aqui. Compartilhar o arquivo. Adicionar novo compartilhamento de arquivo. Carregar. Esse aqui.
Então se vocês quiserem fazer o download da norma, já está aqui para vocês. Só clicar em cima do arquivo e fazer o download. Manual NBR 10719. Tudo bem? Então, ficou combinado que o exercício 7 não precisa fazer, porque está igual 6 mesmo. E aí você fica com uma quantidade menor para... Na verdade, uma quantidade menor não. Vocês vão acabar não fazendo essa parte também. Tranquilos? Então, pessoal, bom dia. Amanhã eu disponibilizo o modelo para vocês, Félix. Eu deixo liberado o modelo de documento lá com sumário, lista de ilustrações, lista de tabela. Coloco lá o Lawrence Inspon lá para a gente poder ter um textinho lá escrito. E aí vocês usam como uma referência para o dia a dia de vocês. Bom dia, Davi. Bom dia, Félix. Bom dia, Marlon. Obrigado e até amanhã.